A gente sai do período renascentista e a gente entra no período barroco. O período barroco é quase um divisor de águas na música. E nós vamos encontrar agora, no período barroco, dois compositores crentes, dois compositores evangélicos, que fizeram a diferença na música, que é Bach e Handel, tá ok? Bach, ele escreveu muitas composições, Handel escreveu muitas composições, muita coisa para coral, muita coisa para instrumento. E nesse período barroco, que vai ali do final do século XVI até meados do século XVIII, nós vamos ver que surge o violino. Então até aqui não tinha o violino, mas surge o violino justamente nesse período. E em 1597 surge um movimento musical chamado ópera. A ópera é o movimento musical mais completo que nós podemos ter, tá ok? A ópera, ela envolve a música vocal, ela envolve a música instrumental e muitas vezes ela envolve a coreografia e envolve todas as artes plásticas. A ópera é uma história cantada. Essa história ela é cantada por solistas, ela é cantada por duetos, ela é cantada por corais. Essa história tem início, meio e fim. E geralmente 90% das óperas elas são dramáticas. Nós vamos encontrar óperas cômicas, como o Barbeiro de Sevilha, por exemplo. Mas a maioria das óperas ela tem uma história dramática. Sempre termina em traição, sempre termina em morte, ou em suicídio, ou em assassinato. É um drama cantado, mas é a formatação musical mais completa que existe. A ópera ela é acompanhada por orquestra. As orquestras, nós temos nos teatros, aqui no Brasil são poucos teatros que nós temos assim. Ali em São Paulo nós encontramos, no Rio de Janeiro, nós encontramos os teatros com fosso. Então pensa assim num palco, tá ok? Aonde a ópera acontece, aonde a história acontece, e nós temos um fosso aqui, que é onde a orquestra fica. Então, por exemplo, do jeito que vocês estão sentados aqui num teatro para assistir uma ópera, vocês vão enxergar o palco, tá? Com toda a encenação sendo cantada no palco, e vocês vão enxergar a cabeça do regente aqui no comecinho do palco, porque a orquestra está toda dentro do fosso tocando. E surge nesse período barroco a ópera, e isso trouxe um crescimento musical fora do comum. E aí o que acontece? Surge a ópera nesse período, e nós temos Bach e Handel nesse período. Então vai surgir um movimento cristão parecido com a ópera, que é chamado de oratório. O oratório é praticamente a ópera, com a diferença de que o oratório canta a Bíblia. Então o oratório ele vai cantar a história de Cristo, o oratório vai cantar a história do nascimento, da morte e ressurreição, do Messias, e por aí vai. Então o oratório ganha uma força muito grande dentro da hinologia, nesse período barroco, juntando aí com as composições de Bach, juntando aí com as composições de Handel, não é? O oratório talvez mais conhecido de todos nós é o Messias de Handel, né? Que tem o Aleluia de Handel, né? Ele está dentro do oratório chamado Messias. Handel também fez um oratório chamado Israel no Egito, que conta a história de Israel ali no Egito, da libertação, exatamente como a ópera fazia, mas com texto sacro, né? Com texto cristão, com texto bíblico. E de Bach nós vamos ter o oratório de Natal, nós vamos ter a Paixão também, né? A Paixão de Cristo são oratórios de Bach que entram dentro da hinologia, dentro desse tratado musical, nesse período barroco. Olhando para o nosso inário, nós temos algumas melodias de Bach. O hino 118...
o hino 118, o hino 264, o hino 280. Então são hinos desse período barroco compostos por Bach. De Handel, a gente tem o 237, que faz parte do oratório Messias de Handel, que é o Vinde, cantai, Jesus nasceu. Ele faz parte do oratório de Handel, tá? E é um hino que a gente canta muito no período de Natal, porque quando vai cantar a história do Messias, entra aí o nascimento, né? Então o hino 237, tá ok? Pois não. Podia falar os hinos de Bach. O hino 118, o hino 264 e o hino 280. Tem outros, tá bom? Eu só estou exemplificando alguns, tá bom? 280. E eu escolhi o 237 porque ele é bem conhecido nosso, né, feito por Handel. Agora a gente tem textos. O hino 6, por exemplo, é a doxologia, né, do hino 6. Peraí. A Deus supremo benfeitor, anjos e homens deem louvor. O hino 6, ele é um texto do período barroco, tá? Que você pode anotar também, o hino de número 6. O hino 16 também é um texto do período barroco, tá? O período barroco, ele vai trazer nas artes em geral e principalmente na música uma complexidade fantástica. Para vocês terem ideia, no curso que a gente faz na faculdade, graduação em piano, nós somos obrigados a tocar Bach em todos os anos. Tá? Os outros compositores a gente toca numa sequência, mas Bach é obrigatório em todos os anos, porque na verdade Bach foi um divisor de águas dentro da música, numa influência grandiosa para a enologia, uma influência grandiosa para a música erudita, assim como Handel, tá? Com uma força muito grande. Vamos ouvir um trechinho do Aleluia de Handel, para a gente ver a crescente, né? Se a gente já tem uma polifonia coral no período renascentista, agora a coisa toma mais peso ainda numa composição dessa, por exemplo, de Handel, o Aleluia, que a gente tanto conhece.
Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, ele vai aumentando, tá? Vai ficar mais grandioso para a gente entender esse reinado, essa grandeza de Deus. Aumentando, aumentando. Aumentando, soprando pergunta e o coral responde. Algo inexplicável, tá? A gente não consegue entender a dimensão de uma música dessa. A rainha mãe da Inglaterra, né, a mãe da rainha Elizabeth, certa vez ouvindo todo esse oratório de Handel, ela levantou. Na hora do aleluia de Handel, ela ficou de pé. E todo mundo viu ela ficando de pé. Aí todo mundo ficou de pé. E enquanto não acabou esse hino, ela não sentou. Aí passou um costume de quando começar a tocar o aleluia de Handel, todo mundo ficar de pé. Então hoje nós vamos encontrar isso nas igrejas, tá? Na hora que começa aí a introdução do aleluia de Handel, as pessoas ficam de pé. Tal temor, tal respeito, né, para o Rei dos Reis e para o Senhor dos Senhores.